Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta, iniciaremos um novo conteúdo. Iremos falar de função exponencial, parte 1, ok? Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essa restrição são necessária, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaremos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois, para alguns expoentes, a função não estaria definida, ok? Por exemplo, a base igual a menos 3 e o expoente igual a meio. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria a imagem da função para esse valor, ok? Exemplo de funções exponencial. Então você tem f de x igual a 4 elevado a x, f de x igual a 0,1 elevado a x e f de x igual a 2 terços de x elevado a x. Nos exemplos 4, 0,1 e 2 terços são bases, enquanto x é o expoente, ok? Então vamos lá, gráfico da função exponencial. O gráfico dessa função passa pelo ponto 0, 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que 0, portanto a função terá sempre imagem positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, imagem negativa, ok? Abaixo aí está representado um gráfico, de função exponencial. Pode ver que tem um ponto lá onde cruza o gráfico, com a ordenada no ponto 1 e 0 nas abscissas, que é o x, ok? Função crescente ou decrescente. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuindo valores para x no expoente da função e encontramos sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela a seguir. Então você termina, x igual a menos 3, então seria o quê? Y igual a 2 elevado a menos 3, que isso é igual a 1 oitavo. X igual a menos 2, y igual a 2 elevado a menos 2, que é 1 quarto. X é menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio. X a 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. X elevado a 1, 2, x elevado a 2, 4, x elevado a 3 aqui, quando o valor de x for 3, 2 elevado a 3, isso é igual a 8, ok, pessoal? Observamos, a tabela, notamos que quando aumentamos o valor de x, a sua imagem também aumenta. Abaixo representamos os gráficos desta função. Então tá aqui, olha, o gráfico da função que nós vimos agora. Então, conforme foi dando valores, foi subindo também lá no y, ok? Já por sua vez, função cujas bases são valores maiores que 0, e menor que 1, são decrescentes. Por exemplo, f de x é igual a meio elevado a x. É uma função decrescente. Calculamos a imagem de alguns valores de x e o resultado se encontra na tabela abaixo. Então você tem aí, quando for x igual a menos 3, então você vai ter lá a sua função y igual a meio elevado a menos 3, ok? Isso vai dar 2 elevado a 3, que é igual a 8. X elevado a menos 2, seria o que? Meio elevado a menos 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Quando x for menos 1, y é igual a meio elevado a menos 1, que é 2. A 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. A 1 é a própria base, a 2 é 1 quarto e a 3 é 1 oitavo, ok? Notamos que, para essa função, enquanto os valores de x aumentam, os valores da respectiva imagem diminuem. Dessa forma, constatamos que a função f de x elevado
x a meio elevado a x, né? F de x igual a meio elevado a x é uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos os gráficos dessa função. Note que maior o x perto de curva exponencial fica. Então você pode ver que ela é decrescente aqui. O gráfico vem da esquerda para a direita e ele só vai tangenciar o eixo x, tá? Ele não vai passar para valores negativos porque não existe valores negativos. Ao contrário da função logarítmica que faz um papel que ele não passa o eixo y, ele só passa o eixo x, ok? Mas nós vamos ver quando nós falar da função logarítmica, ok? Uma questão aí, dado uma função de R em R com a lei de formação f de x igual a elevado a x, em que a é um número positivo diferente de 1. Julgue as afirmativas a seguir. Então você tem a afirmativa 1. Essa função será crescente se for positivo? 2. Se x igual a 0, então f de x é igual a 1? 3. Essa função exponencial marca a alternativa correta. Então você tem lá a alternativa correta. Letra A, somente a afirmativa é falsa? A afirmativa 1 é falsa. Letra B, somente a afirmativa 2 é falsa. Letra C, somente a alternativa 3 é falsa. Letra D, todas as alternativas são verdadeiras. Letra E, todas as alternativas são falsas. Então, nós vemos que acontece o que? A alternativa A, somente a afirmativa 1 é falsa. O que diz? Falsa. Para que a função seja crescente, não basta que A seja positivo, pois ele tem que ser maior que 1. Ok? Isso aí conclui que a alternativa A é a correta, ok? Dada a função f de x igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, o valor de x para que f de x é igual a 42 é... Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornarei dentro de breve com a resolução dessa questão, ok? Resolvendo a questão, ficou da seguinte forma: 2 elevado a x mais 3 mais 10 igual a 42. Passa o 10 para o segundo membro invertendo o sinal, que é a segunda linha aí. Então ficou 2 elevado a x mais 3 igual a 42 menos 10. E 42 menos 10 nós sabemos que é 32. O que nós vamos ter que fazer aí? Nós vamos ter que igualar essas bases aí. Para igualar essas bases, nós temos que decompor 32 em fatores primos, que é 2 à quinta. Feito isso, você vai desprezar a base e vai só trabalhar com os expoentes. Então ficou da seguinte forma: x mais 3 igual a 5. O 3 passa para o outro lado, né? Para o segundo membro, trocando de sinal, que eu omiti essa passagem, e nós chegamos que x igual a 2, ok? Espero que vocês tenham acertado. Alternativa A, ok? Uma função exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade, pelo menos uma incógnita, em seus expoentes. Assim, são exemplos de equação exponencial: 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x igual a 8. E aí ficou aí 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x igual a 32. Resolução da equação exponencial. Resolver uma equação é encontrar o valor numérico das incógnitas que aparecem nela. Para isso, é preciso ter clareza sobre os seguintes conteúdos, tá? Resolução da equação de primeiro grau, propriedade de potenciação. Então, por isso que eu fiz uma revisão lá atrás, na outra aula que eu falei, para a gente entrar na exponencial, ok? Além disso, existe uma propriedade das equações exponencial que é indispensável para a resolução. Então, você tem aqui a elevado a x é igual a elevado a y. X igual a y. A maior que zero e A diferente de 1. O que essa propriedade garante é que, se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes dessa potência também são. Então ficou assim, ó. Veja o exemplo: 3 elevado a x igual a 27. O que foi feito com 27? Foi decomposto, tá? Por isso que eu falei para você, decomposição de fatores primos. Então 27 decomposto é 3 ao cubo. Então 3x, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a terceira. Dispensa as bases, então ficou o quê? X igual a 3, ok? Exemplos. Primeira, resolução da equação 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Solução, né? Então você tem que ir lá, observe que 64
é uma potência de base 2, pois 64 é igual a 2 à sexta. Substitui esse valor na equação, então ficou como 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 à sexta. Usando a propriedade das equações exponencial, teremos que x mais 4, né, é igual a 6. Para finalizar, basta a equação resultante, x é igual a 6 menos 4, x igual a 2, ok? Segundo exemplo, vamos calcular o valor de x na equação 16 elevado a x, que é igual a 1 quarto, né? 1 dividido por 4 elevado a x. Solução. Nesse exemplo, usamos a propriedade de potências, que permite inverter a base que está na forma de fração. Queremos que a incógnita seja no numerador para facilitar o cálculo. Então, sabendo que ao inverter a base de uma fração, invertemos também o sinal do expoente. Podemos reescrever a equação dada da seguinte maneira. Então, ficou lá 16 elevado a x igual a 1 dividido por 4 elevado a x, então ficou o quê? 16 elevado a x igual a 4 elevado a menos x. Agora repetimos o procedimento usando o exemplo anterior para obter. Então você faz o que? Você decompôs dos dois lados. Aí ficou 4 elevado a 2x e 4 elevado a menos x. Tá? Base está igual? Base está igual. Então vai fazer o quê? Se vai desprezar as bases, vai ficar o quê? 2x é igual a menos x. 2x mais x igual a 0. 3x igual a 0. X é igual a 0. Esse é o valor da incógnita x, ok? Terceiro exemplo. Calcular o valor de x na equação. Então você tem aí 2 quintos elevado a 3x, que é igual a 25 quartos. Solução. Observe que o 25 é o resultado de uma potência de 5, ok? E o 4 é o resultado da potência de base 2. Além disso, o 25 está no numerador e o 4 no denominador da segunda fração. A primeira fração está invertida, nesse sentido. Para inverter as frações, basta trocar o sinal do expoente, ok? Conforme foi falado lá atrás. E ficou dessa forma aí, ó, tá? 2 quintos 3 elevado a x, 2 quintos elevado a 3x é igual a 25 quartos. Para inverter, fez o quê? Você inverteu o sinal do expoente. Então ficou 5 meios elevado a menos 3x, que é igual a 25 quartos, ok? Continuando aqui, nós escrevemos uma segunda fração na forma de potência. E aplicando as duas propriedades de potenciação, teremos 5 meios elevado a menos 3x e 5 meios elevado a 2. Base está igual? Então nós vamos desprezar as bases e vamos trabalhar só os expoentes. Então observe que as bases são iguais. Agora basta usar a propriedade das equações exponencial para obter o resultado. E nós encontramos que x é igual a menos 2/3, ok? Agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês aí resolver essas equações exponenciais e retornaremos dentro de breve para mostrar como é que foi feito a resolução, ok? Voltando aqui, então a primeira era 2 elevado a x igual a 64. Então foi do composto 64, que era a base 2, né? E ficou lá x, 2 elevado a x igual a 2 à sexta, desprezou as bases, então ficou x igual a 6, ok? AB, 3 elevado a x menos 2 igual a 9. A mesma coisa foi feita, ó. Decompôs o 9, então ficou 3 ao quadrado, ok? Então ficou 3 elevado a x menos 2 igual a 3 ao quadrado, desprezou as bases, fez a equação do primeiro grau, que era uma equação do primeiro grau, e chegou x igual a 4. A letra C, essa é um pouquinho mais comprida, né? Porque vai dar uma equação de segundo grau. Então, nós temos essa equação de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau, chegamos lá que você tem x igual a 3 ou x menos igual a menos 1, ok? Então, a solução é menos 1 e 3. Tem AD, que é 10 elevado a 1 menos x, que é igual a 1/10. Foi feito o quê? Colocou 1/10 na última forma de expoente negativo lá, né? Então é 10 a menos 1. E aí ficou duas bases iguais, resolveu x igual a 2, ok? A letra E era a raiz quadrada de 2 elevado a x, que é igual a 4. Fizemos a mesma coisa, passamos ela, mudamos o jeito de apresentar essa raiz, né? Colocamos 2 elevado a meio elevado a x, tá? Que é igual a 2 elevado a 2, que seria o 4, que foi fatorado.
Então você tem aqui 2 elevado a x sobre 2 é igual a 2 elevado a 2. E aí ficou o que? X igual a 4, ok? AF, mesma coisa, meio elevado a 2x é igual a 2 elevado a 1 menos 3x. Fiz o que com esse meio? Passamos ele em forma de fração. E depois nós fizemos outra mexida nele, que ficamos 2 elevado a menos 1 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a 1 menos 3x. Feito as contas, né? As passagens todas, x igual a 1, solução 1. Depois nós temos a g, que também já está em forma de equação de segundo grau, né? Então você ficou lá com 2 elevado a 4x menos x quadrado, que é igual a 8, né? 2 elevado a 4x menos x quadrado é igual a 2 elevado a terceira. As bases estão igual, resolvendo essa equação de segundo grau, chegamos em duas raízes, uma raiz 1 e outra raiz 3. Então a solução é 1 e 3. Depois nós temos h, né, que também resultou numa equação do segundo grau. Deixamos todas as bases iguais, né, e fizemos trabalhamos o expoente. Então já viu aí que o segredo é sempre igualar as bases e depois resolver o resto da equação, ok, pessoal? Vamos para aí, né? 3 elevado a 2 menos x, que é igual a 1 sobre 27. Mesma coisa foi feito aí, apresentamos 27 avos de outra forma, né? Colocamos 3 a menos 3, deixamos as bases iguais e trabalhamos os expoentes. A j, a mesma coisa, né? Fizemos aqui, ó, 3 elevado a x menos 5 igual a 27 elevado a 1 menos x. Então, o 27 nós trabalhamos ele, né? Deixamos ele de outra apresentação, 3 ao cubo, decompomos ele. E aí as bases estão igual, a mesma coisa foi feita, chegamos em x igual a 2. A k já está numa equação de segundo grau, que nós achamos a raiz menos 1 e menos 2. Então, a solução foi menos 2 e menos 1. Ok, pessoal? Aqui tem a L, né? Raiz quinta de 2 elevado a x igual a 1,32. Também deixamos as bases iguais e trabalhamos e chegamos solução igual a 25, ok? Então você pode ver que é bem tranquilo a apresentação da função exponencial, né? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. A revisão que nós tivemos feito na outra aula foi pertinente, né? Para nós estar fazendo agora a resolução da função exponencial. E vai servir também para os logaritmos, tá? Eu peço mais uma vez desculpa, porque eu estou com essa parte na boca aqui, minha dicção fica daquele jeito, fica meio atrapalhada. Eu não consigo nem falar, fica um negócio rosa aqui na boca e as palavras ficam difíceis para sair. Mas espero que vocês tenham gostado da aula, mesmo com esse problema que eu estou tendo aqui com essa parte na boca, tá? Então fique com Deus e até a próxima, tá? Inscreva no canal, clique no like e tal. E vocês sempre será bem-vindo aqui nas nossas aulas. Fique com Deus, tchau!